Olá, eu sou Evandro Schutz, economista da FGV, também matemático pela USP. Vou fazer aqui uma apresentação breve sobre um overview do que aconteceu na economia do Brasil durante a crise do Covid, principalmente em 2020. O enfoque será em dados macroeconômicos do Brasil, entre aí alguns pontos mais peculiares microeconômicos, sem entrar em detalhe. A ideia aqui não é fazer muito uma análise crítica do que foi feito, mas avaliar mais o que aconteceu, mostrar mais os dados. E também colocar algumas coisas que estão perspectivas nesse sentido. Okay? A ideia aqui não é colocar viés, não é colocar se apoia ou não alguém, se é mostrar os dados. Okay? E num segundo momento, mais futuro, eu acredito que vou fazer uma avaliação mais comparativa com outros países do mundo. Não fiz especialmente por questão de dados. Olhei alguns sites que geralmente utilizo esses dados, como o do Fundo Monetário Internacional, entre outros, ainda não tem muitos dados consolidados, fechados do ano de 2020 para um leque abrangente de países. Okay? Então isso vai ficar mais para frente. Bem, então a ordem que nós vamos seguir aqui são essas. Vamos falar sobre o Ministério da Economia e da Infraestrutura do Brasil, que acho que são os principais ministérios aí que estão levando à frente essas pautas. Fala depois sobre dados sobre produção, onde vai ter PIB, entre outros, política monetária e câmbio, taxa de juros, por exemplo. Vamos falar sobre renda, salário, esses itens, consumo, que aí vai ser os dois grandes vilões aí de 2020, inflação e dívida pública. Então aqui temos alguns pontos, certo? Esses pontos são importantes. São, e muito, tá? Então, por exemplo, aqui temos reforma da Previdência, foi feito antes do Covid, que já ajudou um pouco o lado fiscal do Brasil. Depois nós tivemos vários ajustes fiscais do governo, né, principalmente na área de agros. Recentemente até foi feita aí uma ordem do governo para redução de impostos, acho que para tratores, compra de trator, se não me engano, era algo em torno de 16%, caiu para 2%. Teve vários outros benefícios aí dados, principalmente a área dos agronegócios durante a crise. Tivemos aquele período da crise do arroz, que também vieram com alguns incentivos do governo ajudar a diminuir o problema. E teve outros diversos ajustes. Né? A gente não se noticia tanto esses ajustes, mas teve muitos ajustes de gastos do governo, principalmente. De certa maneira, em vários aspectos, o atual governo foi o que menos gastou comparado aos governos anteriores. Então, tem esse ponto, né? Outro grande ponto, vamos ver mais para frente, que a taxa de juros está no menor nível histórico. Nunca aconteceu isso. Também tivemos uma inflação super controlada, né? Há pouco tempo aí o Banco Central teve que enviar uma carta notificando porque o juros ficou abaixo da meta. Nós estávamos numa expectativa de uma inflação muito baixa em 2020, aí 2021, e aí com a crise e tal, houve essa grande mudança e ficamos um pouco acima da meta, né? Vamos ver isso também. Tivemos reforma administrativa em alguns aspectos. Então, muitos serviços, questão da quarentena, do lockdown, proibindo que as pessoas acessassem, né, o local fisicamente, por exemplo, poupa-tempo, dentre outros, para resolver questões burocráticas, principalmente emissão de documentos, esses itens. O governo teve que correr atrás de um tempo que estava muito atrasado em anos, digamos assim, que foi a informatização, né, de diversos desses processos, né, de conteúdos. Então, muitos conteúdos hoje nós resolvemos com um celular. Com o celular hoje nós conseguimos. Eu mesmo renovei minha carteira de motorista, entre outros, sem ter que ir ao local, né, para fazer a maioria das coisas.
essa foi uma grande, grande mudança, acho que estrutural, que começou a ter já na como funciona o Estado no Brasil, depois dessa pandemia, que acho que vai ser um grande legado, né? E há outros itens também que estão ainda em pausa, né? O governo enviou para uma proposta, né? Coisas que necessitam de uma parte legislativa, aprovação na Câmara, deputado, Senado, então esses itens estão em pausa, ainda vão ser discutidos, né? Mas já há uma grande proposta de mudança aqui. E o principal foco aqui é fiscal, no meu ver. O grande foco aqui é fiscal também. Então, ajudar a reduzir custos e enxugar um pouco a máquina pública. Tivemos também alguns auxílios do governo, principalmente saques do FGTS, entre outros ali, que foram para ajudar a renda das pessoas nesse período que a economia, a produção caiu, né? O produto caiu. Esses auxílios ajudaram muito, né? Teve um nível aqui altíssimo de 145 bilhões de reais, um nível extremamente alto de ajuda do governo. E aqui já traz o grande problema, que nós vamos ver mais para o futuro, que é também o problema fiscal, né? Gastou muito. E esse dinheiro vem de onde? Outro grande ponto aqui foi o Pix, que acho que foi a grande novidade inesperada, né, pela grande maioria. O Pix, aqui tem uma notícia da Infomoney, que agora ele vai até fazer essa função, né, do leque entre a empresa enviar diretamente o dinheiro para a pessoa. Né? O que a gente tem aqui no Pix? A gente reduz muitas coisas, especialmente o risco de um risco temporal aqui, né? Vamos colocar um risco temporal. O tempo diminuiu. Então, por exemplo, agora uma pessoa consegue fazer uma operação na meia da madrugada, à noite, em segundos, ali a pessoa consegue recarregar ou depositar saldo numa conta que precisa ali de uma forma emergencial, né, que precisa. E também reduz o custo para muitos, né, vai reduzir o custo também de transações, aí, de intermediação. Né. Muitas pessoas já tinham isso, né, através de fintechs, entre outros, benefícios do tipo transferir dinheiro para pessoas de bancos diferentes, sem ter um custo para ela. Né. E agora com esse Pix, é para todo mundo praticamente. Então, é uma grande diferença, vai diminuir custos aqui, especialmente, vamos pensar custos. Né? Por exemplo, eu fui pagar algo assim, outro dia foi um óculos, e aí eu paguei com Pix, né? Podia pagar no débito e tal, preferi o Pix, já caiu na hora ali o dinheiro, não teve qualquer custo envolvendo. E rápido, instantâneo, né? Então, é uma coisa que vai mudar muito, ainda não é tão fácil ainda, né? Você tem que estar no aplicativo digital, né? Não é uma coisa ainda tão fácil como o cartão, que é só o seu cartão, a gente toma senha, olha lá, né? Por contato ali vai mais rápido, né? Mas talvez isso ainda num futuro próximo venha a ser ainda mais prático ainda, né? Como usar o Pix. E pensando historicamente, né? Antigamente nós tínhamos o DOC, que era um processo mais caro, demorado. Depois teve o TED, que foi uma grande revolução, mudança, né? Então em um dia ali já conseguia fazer, às vezes durante o mesmo dia, já tínhamos o valor depositado, né? E agora esse grande avanço do Pix. Isso vai mexer um pouco no caixa dos bancos? Talvez um pouco, mas o principal fonte de renda deles não é esse. Tá? Então, o Pix vai quebrar os bancos? Não, não vai quebrar os bancos. A principal fonte de renda dos bancos não é transferência, tá? Não é esses custos operacionais que seria vindo do DOC, do TED. Eles têm outras fontes, tá? Então não vai quebrar o banco. Outra grande inovação que eu fiquei surpreso foi o tal do balcão único, né, que foi aprovado aí já tudo, já parece que está em funcionamento até, que basicamente é um dos grandes problemas que tinha no Brasil, um dos grandes riscos Brasil, fazia parte do pacote do risco Brasil, que era a dificuldade de abrir um negócio, uma empresa. Você demorava em torno de 17 dias, né, nas últimas avaliações que fizeram, e agora reduziu para um dia. Em um único dia você já abre
um CNPJ, uma empresa. E tudo num lugar só, digamos assim. Você não precisa ficar indo em vários lugares, pega documento aqui, leva ali, espera. Isso aqui vai reduzir muito o custo e vai aumentar a facilidade para se abrir um negócio. Uma coisa que o Brasil está, né, no pior assim, dos rankings mundial. Isso vai ter uma melhora significativa, com certeza. Tá? Esse foi meio inesperado, né? Outras coisas aqui que são, digamos, feitos no sentido que já tem uma proposta, mas não foi colocado em prática, não foi aprovado, depende só do ministérios aqui, do governo, precisa também das câmaras, deputados, senado. Reforma tributária em vários pontos, né? Por exemplo, querem colocar um novo imposto no sentido da CPMF. Podemos falar melhor em outro vídeo, né? Falam muito mal da CPMF, né? Mas ele tem seus defeitos? Tem, mas também tem suas virtudes, né? Uma das virtudes é que ele vai evitar o grande problema de pessoas com grande fortuna no Brasil, que é o quê? Esconder dinheiro, né? Então, o cara sonega impostos de muita maneira, mas o cara lá está fazendo transferências de milhões por dia ali, transferindo para os caras, né? Então isso ajuda muito a compensar problemas de sonegação, CPMF, tá? Então, até uma vez vi uma palestra de um especialista da Corregedoria Nacional, e aí ele, não, acho que Corregedoria Tribunal de Contas, não lembro agora, não. E ele colocou que por que derrubaram tão fácil esse imposto? Né? Porque atacava diretamente os ricos, os traficantes, as pessoas que queriam esconder dinheiro, que não queriam pagar imposto, né? Grandes fortunas, grandes movimentações, é quem bancava mesmo, quem pagava. E aí derrubaram fácil esse imposto, nunca mais voltou, né? E começa a falar dele, já começam a falar muitos, como se fosse a coisa do inferno, do demônio, sem avaliar corretamente, né? Da devida forma. Ele tem suas virtudes, tem seus defeitos, então isso é bom pensar e tudo vai depender aí como isso for sendo tratado, né, pelos deputados, etc. Também tivemos agora recentemente um plano do governo que ele lançou, que é de fazer com que 99% dos municípios brasileiros tenham fibra ótica, tenham acesso a essa tecnologia que vai melhorar muito a questão de dados e dentre outros pontos, né? Então, é um grande avanço que se concluir, né, vai de fato melhorar o nível tecnológico do Brasil, o que tende a melhorar um pouco a produtividade. O Tarcísio, né, é o chefão ali do Ministério da Infraestrutura, o cara tirou água da pedra, né, segundo alguns ali. O cara fez um monte de obras, entregou de infraestrutura. Muitas delas não tem muita visibilidade, né? Então, isso é um ponto importante a salientarmos, que muita coisa de infraestrutura não traz impacto de imagem, né? Então não é interessante muitas vezes para os políticos. Foi daí que surgiram, por exemplo, as debêntures incentivadas de linha de transmissão. O cara vai lá depois pedir votos, fazer propaganda política, e ele não vai falar, olha só, criamos 100 quilômetros de uma linha de distribuição de energia elétrica. Ninguém liga para isso, não vai dar volta para o cara fazer, mas é uma coisa extremamente importante. Né? Então, por exemplo, o problema lá que deu no Amapá, em parte foi isso, problema de transmissão ali. Tá? Agora, o cara aqui entregou um monte de coisa também que não tem visibilidade. Né? E essas das debêntures incentivadas resolveu daquela transmissão. Mas teve muita outra coisa que o Tarcísio usou o exército também para fazer algumas obras. Várias obras ali em locais de baixa população, lá no meio do Pará, do Norte, em vários outros lugares que às vezes não davam muito voto, ou não fosse tão estratégico que precisam uma eleição, mas o cara fez muita coisa. Então, se você entrar aqui no site, esse aqui é o link, você vai ver ali uma lista enorme, você consegue ter acesso ali até do qualquer o planejamento, tal, que ainda vai ser feito, etc. Esse foi um grande destaque que ajudou
muito assim, não é uma coisa que vai ajudar no instantâneo, o choque é forte, né? Mas são choques a longo do prazo, vão ajudar o Brasil a andar. Né? Bem, e aqui temos, por fim, um ponto importantíssimo, que é o quê? As pautas que agora o Bolsonaro apresentou para os novos líderes ali do Congresso, né, das câmaras de deputados, do Senado. Na parte econômica temos vários itens, ok? Um monte de itens. E olha, talvez por ordem de prioridade aqui, reforma tributária, reforma administrativa, lei do gás. Então nós vamos ver que vários itens aqui são focados em aumentar a produtividade, custo Brasil, dentre outros pontos nesse sentido. Vamos ver se isso de fato vai prosseguir e para frente. É outro ponto que talvez que podemos focar muito aqui seria o tamanho do Banco Central. Isso é um ponto extremamente importante, principalmente pensando nos próximos governos futuros, para o Banco Central não começar a ser usado como um instrumento de publicidade, de um instrumento eleitoral. Né? Então, esse ano vai ser eleição. O Banco Central reduz lá os juros lá embaixo, lá, aquece a economia. Tal. Aí o pessoal vai achar, opa, legal, vou votar em mim. Né? Para não fazer esse tipo de coisa. Fazer de uma forma mais técnica, né? Visando o que é o melhor para o Brasil, não para o político. Agora, então, vamos falar sobre os primeiros pontos aqui. Olha só alguns desses itens, né, que vamos ver agora. Índice de atividade econômica do Banco Central. Né? Agora já começo a colocar uma questão da minha análise, peguei geralmente histórico de 10 anos, é o período das minhas análises aqui que eu coloquei. Compare muito com o período aqui do impeachment da Dilma, aqui, né, 2016, aqui nessa faixa. Né? Sempre dá uma olhada, né, nesse período aqui, tá? Quando for olhar para os outros gráficos também. Tá? Então vemos, aqueceu na economia, questão ali do eleição 2014, usaram de certa maneira o Banco Central como instrumento, dizem as más línguas que sim, né? Depois isso trouxe um impacto forte, negativo para o Brasil, começou a cair, e olha aqui, caiu muito a atividade econômica do Brasil. Depois do impeachment, o país começou a se recuperar um pouco, e aí veio o Covid. Olha o nível do estrago, né, da queda. Todavia foi um formato de V. O Paulo Guedes lá no começo falou que provavelmente a crise seria em formato de V, se recuperaria tão logo quanto passasse. Né? Mas não é tão... Olha só, caiu, estava nesse nível aqui, e agora estamos um pouco abaixo ainda. E a queda foi muito rápida e a volta foi mais vagarosa. Então não é exatamente um V, né? É mais uma coisa assim, quase um símbolo da Nike, digamos assim, né? A recuperação. Mas tivemos todo esse estrago. Agora aqui temos o PIB a preço de mercado. Aqui fica mais gritante o que aconteceu em alguns períodos. Então aqui, ó, grande crise do choque lá. Aqui tivemos outra, que foi o que levou ao impeachment da Dilma. Depois do impeachment aqui, a recuperação com o Temer. Depois Bolsonaro, que começou a ter não muita recuperação. A gente vai ver mais isso para frente, que aqui tem muito o quê? Problemas de herança aqui, né? Fiscal, dívidas, entre outros. E aqui o impacto da crise. Olha só, ele jogou o PIB lá embaixo, quase ao mesmo nível de quando houve o impeachment da Dilma. Então, aqui vai começar a ter muita aquela discussão, porque o pessoal tentou ressuscitar o assunto do impeachment, né? Porque quando aconteceu isso daqui, vamos tentar jogar o mesmo cenário para cá, né? Como imaginando que apenas alguns indicadores fossem suficientes, né, para levar ao impeachment. Né? Vamos ver outros itens. Mais um ponto importante, né? Você vê que caiu aqui muito acentuadamente e no outro já freou bastante a queda aqui, né? No terceiro trimestre subiu 7,7%.
de 2020. Né? Ainda não temos os números do quarto semestre para fechar o ano 2020, mas já foi uma recuperação muito forte, muito rápida. Agora aqui, olhando o boletim Focus do Banco Central, temos aqui os informantes, né? Qual era a expectativa? Então, como interpretar esse gráfico? Todas essas linhas aqui são a expectativa de quanto seria o PIB do Brasil para 2020. Então, tendemos a aqui, mais próximo de fechar o ano, era para se convergir, né? Para ter a informação. Né? A linha laranja aqui é a média dos informantes, de quanto eles achavam que seria um PIB. A linha cinza, a máxima, e a azul, a mínima. E o amarelo é o que de fato está sendo o PIB, olhando só até o terceiro trimestre. Até o terceiro trimestre, não temos o quarto trimestre. Então, vemos que se olharmos só para o terceiro trimestre, desde o período aqui da crise, principalmente a partir desse período aqui, ó, vamos dizer assim, lá para abril, se nós olharmos, ele vai ficar acima do melhor cenário. Né? A melhor perspectiva estava aqui, menos 4, um tantinho aqui, menos 4. E ficamos acima do nível. Tá? Então, agora outro ponto que também ninguém fala. Olha as piores perspectivas. Abaixo de 10%. Chegou a pensar que fecharia nesse nível o ritmo do Brasil. Então, o governo, né, coloca ali o governo, principalmente o Ministério da Economia, ele reagiu muito forte à crise, soube reagir de maneira muito efetiva, que ele conseguiu fazer, ao invés dessa queda, né, de uma coisa mais trágica, de irmos ficar, quem sabe, pior do que o pior cenário, não. Ele conseguiu subir de maneira forte, fazer várias medidas para a economia se recuperar mais rapidamente e não cair tanto. Né? E aí conseguimos ter esse ponto aqui que ficou acima do esperado. Mas quanto vai ser agora com o quarto semestre? Né? Que vai fechar o número exatamente? Não sei, vai ficar alguma coisa nessa região, provavelmente. Entre 2% e 5%, provavelmente. Tá, aí vamos aguardar aí para ver. Lembrando que as expectativas iniciais estavam nessa faixa, entre 1% e 3%, digamos assim. Aí veio a crise, mudou muita história. Mas só de pensarmos, isso daqui, ó, isso é o que foi evitado. Tá? É um desgaste, seria pior que o dobro do que de fato aconteceu na economia, foi evitado. Então, é uma coisa para aplaudir. Quando olharmos dados futuros de outros países, vamos ver que o Brasil saiu melhor que muito país, né? Por exemplo, do que Portugal. O Brasil, questão aqui do PIB, impacto, ficou muito melhor a reação dele, foi muito mais eficiente as políticas. Continuando aqui agora, a composição do PIB, né? Um destaque aqui só, né? Consumo das famílias. Olha o consumo das famílias. Ele caiu. Ele tem tudo aqui uma sazonalidade, certo? Mas ele caiu desse nível de mínima. Olha para quando ele caiu. Caiu bastante. Mas olha como ele se recuperou muito rápido. 9% no terceiro trimestre. E isso foi o quê? As grandes reformas, aí, principalmente ajudas econômicas que o governo deu. E aqui vai ter uma boa também explicação da parte que a gente vai ver isso refletindo na inflação, tá? Depois. E acho que é o principal destaque aqui nesse item. Agora uma outra métrica extremamente importante, o hiato do produto. O que é o hiato do produto? O hiato do produto, imagine então que existem métodos macroeconométricos que você calcula o que seria um nível ideal, um nível de equilíbrio da economia, em que você esteja no seu máximo emprego e as taxas de inflação no seu equilíbrio, tudo no equilíbrio.
Tá? É uma situação ótima para todos, digamos assim, no Brasil. É o que seria essa linha verde. Tá? E a linha preta é o quanto ficou de fato a economia nesses períodos. Então, se nós olharmos aqui, ó, crise lá dos Estados Unidos, o crash de 2007, 2008. Aqui depois ficou acima, tá vendo? Ficou acima do ideal. Levou a economia, políticas ali do governo, ficou acima, teve uma questão aí provavelmente eleitoreira para conseguir reeleição, e aí depois veio o reflexo. Bum, jogou a economia lá para baixo, porque quando você fica muito acima do ideal por muito tempo, depois vem um reflexo, muito ruim. E aí, desde então, tivemos um problema grave, que a economia nunca conseguiu voltar para o seu potencial. Então, desde o impeachment aqui da Dilma, começou a voltar para o potencial, mas ainda muito abaixo, muito. Então, a recuperação econômica foi muito devagar, por vários fatores. E aí veio a crise. Olha o que a crise fez. Jogou lá para baixo. Ficou muito abaixo do potencial da economia, mas muito mesmo. Então, a recuperação, para voltar ao nível que estava antes, já é algo difícil. Então, se nós formos imaginar, né, para nós chegarmos aqui no verde, ninguém acredita num V rápido aqui. A grande maioria dos economistas intelectuais acredita numa retomada muito assim, muito logarítmica aqui para o potencial. Agora aqui, outro ponto forte aqui, desemprego, né? Reflexo da produção. Olha o nível do desemprego. O que aconteceu? Então, novamente, questão aqui ó, da impeachment da Dilma, certo? O desemprego subiu bastante, chegando aqui na casa próximo de 17%. Opa, não, a porcentagem está no lado direito. Aqui são milhares de pessoas. Então aqui ficou em torno de quase 14%. Começou a melhorar um pouco depois com as próximas reformas. Tem questões sazonais também, por exemplo, dezembro, economia mais forte, mais movimento, contratações de fim de ano. Tá, tem essa questão sazonal, sempre colocar então um mínimo de desemprego em dezembro, máximo em março de desemprego. Tem essa questão sazonal. E a crise do Covid fez disparar os desempregos. Chegamos aqui num teto, que parece que foi um ponto de reversão, um ponto crítico, acima de 14%. E aí começou talvez a melhorar, mas não temos ainda dados de dezembro, né, em diante. Mas olha o tamanho do desemprego. E isso com vários auxílios ainda que o governo fez, como aquela ajuda para as empresas reduzir salários, jornada de trabalho, né? Tentou fazer outras que não foi aprovado, né? O STF não deixou, entre outros. Mas teve esse ponto, né? Muita empresa quebrou, algumas outras abriram, mas vamos ver isso mais para frente. Agora aqui, utilização da capacidade, né? Novamente, aqui setor de mineração em laranja, olha a queda que teve com o rompimento da barragem de Brumadinho. E desde então, nunca chegou ao mesmo nível de antes, a mineração. Mas a gente vê que ela não foi muito impactada pela crise, tá? Teve um breve impacto, mas se recuperou. Já o da indústria em geral, ela sim, ela levou um impacto bem forte, tá? Mas se recuperou muito rápido. Olha, chegou até um nível mais alto do que estava antes. Okay? Um nível chegou a utilizar que não víamos desde 2015. E aí por quê? Né? Um dos motivos foi porque houve uma demanda que foi represada por muitos itens
Então ficou muitas coisas começaram a ficar desabastecidas e aí então as empresas começaram a produzir muito mais, dado que muitas fecharam, então houve uma demanda muito forte. Então para conseguir dar vazão muito isso, aumentou muito a produção, usou muita capacidade para dar conta. E mesmo assim, ainda houve reflexo na inflação. Tá? Isso fica bem claro mais para frente. Índice de produção de alimentos. Vejamos agora esse ponto, que ele começa a ficar muito importante. A crise vai estar o quê? Por aqui, certo? Tem questões sazonais? Tem. Mas nós não vimos um reflexo significativo de queda. Tá? Então, a máxima ainda está por aqui, provavelmente. Mas veja, não foi assim tão... uma questão assim, olha, reduziu muito. Né? Não, a produção de alimentos ainda ficou razoável. Tá? Então, parte da inflação vem por causa do petróleo? Não, mas o petróleo também é um indicador da atividade econômica, principalmente mundial, mas aqui é dados do Brasil. Tá? Então aqui vem uma grande questão da gasolina. Por que o preço das gasolinas subiram tanto? Né? Gasolina. Vamos ter ali motivos de impostos e um outro motivo grande vai ser câmbio. Tá? Um outro grande motivo. Teve outros aí, mas esses aqui são um dos principais motivos. Produção industrial. Agora que a gente vê como que a indústria caiu forte durante essa crise que tivemos agora. Foi um período de 6 meses em média. Então, se olhamos aqui ao nível que estávamos, o amarelo, que é o geral, até se recuperar ao mesmo nível, demorou em torno de 6 meses. Imagine, metade de um ano a produção industrial abaixo do que estava vindo. Isso teve um reflexo forte depois em várias questões, né? Principalmente inflação. Né? Então vemos que tínhamos o nível, caiu bastante aqui. Dilma começou a se recuperar, tal. E ativou esse impacto. Todas as atividades aqui, nesse caso, foram impactados. Tá? Mas, considerado aqui impacto médio. O que melhor se recuperou? Fabricação de produção de madeira. Então, principalmente questão de imóveis, mobiliários, a questão se recuperou rápido. Muitas pessoas reformando casa, mudando de casa, houve uma mudança de questão do homeschooling, home office, essas questões, a pessoa começou a ajeitar essa nova mudança de vida, esse novo padrão de vida. Tá? Bens de consumo semi e não duráveis também subiu bastante. Né? O bens de consumo, basicamente, recuperou ao mesmo nível que estava antes. Agora, o que tiver impacto muito alto. Então, veja, comparando com o anterior, esse daqui ficou absurdamente muito outlier, muito fora. Que é o quê? Veículos automotivos, essa indústria automóveis, caminhões, etc. Ela quase quebrou, digamos assim, né? Parou geral. Tá? Outro que foi muito impactado, artigos vestuários, roupas, né? Muitos aqui desse setor tentaram sobreviver como? Fazendo máscaras. Então mudaram sua produção para máscaras. Mas aí, alguns lugares passam a mapear isso como EPI, né, de item de saúde, digamos assim, não necessariamente vestuário e acessórios, né, mas foi um pouco que ajudou mais esse setor, mas sofreu muito e, se olharmos bem, ainda não se recuperou muito bem. Ó, o de automóveis não se recuperou, está aqui ainda. Tá? E o azul aqui, olha que interessante, bebidas alcoólicas, vamos forçar aqui principalmente, bebidas alcoólicas, caiu absurdamente com diminuição de festa, entre outros, bares, né, restaurantes. Depois o pessoal voltou a consumir, né. Outro ponto.
E itens que praticamente não teve impacto, ou até um impacto levemente positivo. Fabricação de produtos alimentícios teve impacto positivo. Então a gente fica pensando, aumentou a oferta de produtos? Como assim, então, que aumentou os níveis dos preços, né? A inflação dos alimentos, né? Quer dizer que não aumentou tanto a oferta quanto aumentou a demanda, basicamente. Okay? Agora, produtos farmoquímicos, farmácia, também teve. Tem questões sazonais aqui, os ciclos, mas se a gente for ver, ela ficou um pouquinho, em geral, em minha média, somatória aqui daria mais alto. Limpeza, perfumaria, higiene. Então, isso aqui cresceu, né? O álcool gel, principalmente, vamos pensar aqui, que foi o grande trunfo. Nós vimos tudo, qualquer empresa, passando a fabricar álcool gel aqui, né? Foi itens muito fortes que vendi durante a crise.